Preciso saber detalhes sobre ele. E quem explica tudo ao vivo é o repórter Marco Aurélio Melo. Aurélio, todos os tipos de dívidas são herdados? Não, Lenilda, apenas alguns tipos de dívidas, em alguns casos é que aí os parentes, os filhos, herdam essa dívida e têm que ter a responsabilidade de quitar essa dívida. Sobre o assunto a gente conversa com o Rodrigo Cunha, ele que é especialista em direito do consumidor e participa toda semana, toda terça-feira aqui do quadro Conheça Seus Direitos. Muito bom dia, Rodrigo. Em que casos, então, essa dívida tem que ser e passa a ser responsabilidade dos parentes diretos? Bom dia, Aurélio. A regra, como você disse, é justamente essas dívidas fazerem parte ainda do espólio, ou seja, dos bens deixados pelo falecido, a não ser aquelas dívidas específicas, como por exemplo um crédito consignado. Então quem tem um crédito consignado que falece, esse crédito ele é extinto também, essa dívida ela é extinta. Como também quando se adquire algum imóvel através do financiamento. Então o financiamento imobiliário, as pessoas já pagam um seguro a mais por isso, um seguro contra a morte ou invalidez permanente. Então caso venha ter algum problema, venha falecer, essa dívida ela também é extinta. São os dois casos de regra em que o consumidor que tem alguma dívida não repassa para os herdeiros, ou seja, não repassa para a sua herança. É bom deixar claro que, mesmo tendo dívidas, essas dívidas, quem deve pagá-las é a própria herança, não necessariamente os filhos. Se a herança ela é menor do que a dívida, ela não pode se extinguir e suceder aos filhos. Então essa é a regra. Lembrando também que existem situações hoje muito comuns, por exemplo, na questão do automóvel. Isso as pessoas procuram muito PROCON, tanto na questão do automóvel quanto na questão de cartão de crédito, que se deixa, em que a pessoa morre, o titular morre e deixa a dívida para os filhos. E nessas situações a regra realmente é que tem que ser pago. Mas existem mecanismos, e é importante analisar o contrato, principalmente nos automóveis, onde os corretores, os gerentes, sempre tentam empurrar aqueles seguros extras que você não solicita, então nessas horas eles podem ser válidos, como por exemplo o seguro contra a morte. Em caso de morte ele também é quitado, mas é um seguro, é um valor extra que o consumidor paga e que não necessariamente ele está incluso no seguro normal em que se realiza do carro. Com certeza essa é uma novidade, muita gente, não é que seja uma novidade, mas muita gente não tinha esse conhecimento de que a dívida é uma herança assim e que tem que ser quitada. Agora, e não adianta então ir com a certidão de óbito, dizer, a pessoa que contraiu essa dívida faleceu e eu não tenho como pagar. Não, infelizmente é um assunto muito delicado, mas que tem que ser encarado de frente. Do outro lado, muitas vezes, principalmente dessa questão de cartão de crédito, se não se tem uma acessibilidade, então as empresas dizem, olha, infelizmente eu não tenho nada que fazer, o senhor vai ter que pagar a dívida, ou então essa dívida vai fazer parte do inventário para que se possa garantir, através dos bens deixados pelo falecido, o pagamento dessa dívida. E realmente é possível, isso aí não há nenhum impedimento. Por isso a gente sempre orienta as pessoas a buscarem preventivamente, tentar negociações e pagar essa dívida para que futuramente não venha perder, inclusive, algum bem em nome de uma dívida que vai, ao passar do tempo, aumentando cada vez mais. Claro que nunca a pessoa acredita ou espera que aconteça com ela, mas tem muita gente que reclama, por exemplo, do seguro quando vai se comprar um imóvel. Poxa, além de pagar pelo imóvel, tem que pagar pelo seguro, mas é nessas horas que ele se torna tão importante. Exato, é uma garantia a mais que o consumidor tem. Agora, ele deve ser informado sobre isso, nessas situações eu falei aqui, não sei se deixei claro na questão do seguro, quando se compra, ou quando se faz o financiamento de automóvel, que muitas vezes ele é colocado como sendo uma venda casada, é empurrado goela abaixo do consumidor, quando na verdade deve ser opção. Se a pessoa acha que vale a pena pagar R$60, R$50 por mês para ter essa garantia, então ela deve ter ciência disso e contratar. Mas eu oriento que muitos desses contratos hoje feitos de financiamento de automóveis já está embutido. Por quê? Porque quem vende ganha remuneração por isso, então tenta empurrar para o consumidor. É importante, sempre nesses casos, se tiver dificuldade em ter essa informação junto à financeira e ao PROCON para que seja analisado o contrato. Tem sempre que buscar informação e esclarecimento antes de assinar qualquer contrato. Rodrigo, a gente tem pergunta no estúdio, pergunta de internauta, agora não com relação especificamente a essa questão da herança, a toda essa polêmica envolvendo aí os alimentos, os sucos, o ADES, que estava contaminado. A gente tem então uma pergunta da Juliana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Rodrigo. Pois é, Rodrigo, não sei se você estava acompanhando aí o Jornal da Pajuçara amanhã, mas esse é o assunto da nossa enquete de hoje, a confiança dos consumidores nas indústrias de alimento. E aí a gente viu esse último caso do Ades, como o Marco Aurélio, do suco Ades, como o Marco Aurélio comentou, e a pergunta é a seguinte: quem tem caixas do produto em casa pode devolver? Afinal de contas, a Anvisa proibiu também o consumo. Bem, Juliana, bom dia, muito interessante essa sua pergunta. Eu acompanhei esse assunto e realmente é necessário fazer um alerta, um grande alerta aos consumidores. Primeiro, para não adquirir esse produto. Depois, se adquirir, não ingerir esse produto. E aqueles que já compraram, eles provavelmente a Unilever, que é a responsável fabricante, ele vai fazer um chamamento, o que se chama de um recall, para que as pessoas compareçam a um determinado local ou então façam uma postagem, algum meio viável ao consumidor, ela vai vir a público para dizer como, mas não será de imediato, não será hoje, provavelmente ainda essa semana, para que seja feito um ressarcimento, certo? Então o consumidor tem direito a receber de volta aquilo que pagou. Em contrapartida, eu já adianto que o PROCON hoje estará fiscalizando essa prática em todos os estabelecimentos comerciais aqui de Maceió e de Alagoas, para que seja retirado das prateleiras, porque não adianta se ter uma informação de âmbito nacional, isso aqui não ficou restrito ao eixo Rio, São Paulo e Minas, como foi divulgado anteriormente, e sim em todo o Brasil, a decisão serve para todo o Brasil. Então, se o comerciante está nos ouvindo, eles têm que retirar da prateleira, porque se for encontrado, poderá ser penalizado, além de ter o produto recolhido. Rodrigo, nós temos outra pergunta, só que dessa vez da Lua. Ainda sobre essa questão, Rodrigo, porque a empresa e a Anvisa divulgaram lotes e alguns tipos de produtos, mas para o consumidor é difícil ficar identificando lotes nas prateleiras. Então é melhor ter cuidado com o produto, pelo menos eu como consumidora, se não tiver condição de anotar os lotes que estão com problemas, vou evitar de comprar o produto dessa marca. Bem, Lenida, eu tive o cuidado de ler o Diário Oficial da União, porque na semana passada tivemos um problema específico referente a um tipo de suco de maçã em determinada fábrica. Mas a decisão da Anvisa foram de quase todos os produtos, então a regra é os consumidores desconfiar de todos os produtos que estão à disposição em todos os lotes. Então são os produtos realmente da marca Ades, eles não devem ser adquiridos até que se tenha a confiabilidade, a certeza de que aquele produto não causará prejuízo. E é interessante, Aurélio, porque as pessoas justamente que adquirem esse produto, adquirem para ter um hábito mais saudável. Então a sua vulnerabilidade ainda está mais acentuada nessa situação. Então não é admissível correr qualquer tipo de insegurança ou de prejuízo ao adquirir esses produtos. Com certeza é um risco muito grande. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez por seus esclarecimentos. Mais Rodrigo Cunha você tem no portal TNH1, no blog Conheça Seus Direitos. E com relação ao suco, especificamente o suco de maçã, na semana passada a indústria chegou a anunciar um recall, com um número de atendimento para que as pessoas entrassem em contato e tivessem mais informações. Como ontem foi ampliada essa lista, é aguardar umas novas informações. Mas o melhor mesmo é evitar o consumo. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã. Obrigada, Aurélio, pelas informações. Aurélio colocou aí duas questões importantes, tanto essas questões da dívida,